todas as honras ao Rei. A paz de Alcha, que o Criador Yahweh esteja com todos vocês e abençoe vocês nesse momento de grande tribulação que está vindo que está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo de forma silenciosa. A perseguição inicialmente está sendo de forma silenciosa para não assustar todos os fiéis, a fim de que eles consigam fugir. Então, inicialmente, esse é o plano deles, né? E eu acredito que com o passar dos meses eles vão começar a revelar, vai começar a ser revelado em massa essa perseguição que inicialmente está sendo extremamente silenciosa. E eu gostaria também de falar sobre o nome verdadeiro do Criador, que é Yahweh, e o nome verdadeiro do Messias, que é Yahusha, a quem o mundo chama de Cristo, mas na verdade o seu nome verdadeiro é Yahusha em hebraico. E sobre estas verdades, sobre o nome verdadeiro, tem algumas escrituras, como no livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, onde Yahusha fala que no final dos dias o seu nome seria revelado, né? Que é o que está acontecendo. E para aqueles que querem pesquisar sobre, existem vários canais no YouTube que apresentam provas, como achados arqueológicos, escrituras antigas, bíblias antigas, inclusive bíblias brasileiras, com o nome verdadeiro Yahweh, o qual foi retirado das escrituras para ocultar o nome verdadeiro do Criador. E alguns canais no YouTube, como o Atalaia de Yahweh, o Manual de Yahweh e alguns outros. Tá? Todos esses têm informações vitalícias sobre o verdadeiro Criador do Universo, que é Yahweh Supremo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Sobre esse vídeo, né, que é a revelação sobre a picada da Covid-19, não posso falar o nome, porque senão o vídeo vai ser bloqueado, você sabe muito bem o motivo. Primeiramente, eu queria dizer que sobre o que aconteceu em São Paulo, como são coisas muito fortes, vou deixar para falar nos próximos vídeos, até porque eu estou deixando o que é mais importante para a salvação de vocês primeiro, que são essas informações aí que eu estou passando, né, nos vídeos. E vocês devem assistir cada vídeo de forma cronológica, ou seja, do primeiro vídeo, que é o início das revelações, até o segundo vídeo, e esse já é o terceiro. Então assistam de forma cronológica para que vocês entendam tudo. E também a dificuldade para eu gravar os vídeos é porque eu estou carregando meus equipamentos com a placa solar que eu consegui comprar com muita dificuldade, porque foi uma batalha, porque os espíritos não queriam deixar eu comprar esses equipamentos. Então ao longo do tempo eu vou falar tudo o que aconteceu aqui nos vídeos. Sobre a picada, assim que eu saí de São Paulo, da grande São Paulo, eu comecei a pregar nas regiões aqui, né, nas cidades. Comecei a andar e a pregar. Cada pessoa que eu via na rua, eu pregava o evangelho de Yahweh Yahusha. E eu vou revelar para vocês, já existem poucas pessoas, e as pessoas que existem estão sendo coagidas por eles para que não saibam a verdade. E eu vou explicar como que está acontecendo esse tipo de coação deles. Esse tipo de equação deles acontece de toda forma possível, através de ameaças, através de perseguições, através de poder financeiro. Eles estão dando dinheiro para as pessoas para que elas não falem sobre o que está acontecendo, para que elas se calem. Não estão permitindo que as pessoas saiam de casa. Eu não sei dizer qual a totalidade dessas pessoas, se elas são a maioria ou a minoria. Eu só sei que existem essas pessoas porque quando eu estava pregando nas cidades aqui na região de São Paulo, eu encontrei algumas pessoas normais, né, que não eram espíritos, mas todas essas pessoas, elas estavam acompanhadas ali dos demônios personificados de pessoas, às vezes de familiares daquela pessoa,
Só que a pessoa não percebe, como eu falei para vocês, no começo, nos primeiros vídeos, as pessoas não percebem, porque eles fazem de uma forma que eles imitam tudo o que a pessoa fazia quando vivia. Mas quando eu via esses espíritos ali perto das pessoas, eles já se assustavam comigo e se afastavam de mim para que eu pudesse pregar. Por que isso acontecia? Porque Iau dos exércitos, assim que eu comecei a andar em São Paulo e saí de São Paulo, para começar a andar em São Paulo e sair nas cidades de Iau dos exércitos, enviou um anjo poderoso para me acompanhar nas pregações. Então esse anjo, cada vez que eu via pessoas e espíritos, os demônios na rua, o anjo de Iau falava para os demônios não olharem para mim, e assim eu conseguia identificar quem eram as pessoas e quem não eram, porque somente as pessoas poderiam olhar para mim. E assim eu conseguia identificar as pessoas. E louvado seja o Deus do exército para todos sempre. Seu nome seja glorificado para sempre. E quando eu achava as pessoas nas suas casas, eu começava a pregar o evangelho de Iau para elas. Assim que eu cheguei numa cidade, eu acho que a 10 ou 15 quilômetros de São Paulo, eu encontrei uma senhora e preguei o evangelho para ela. Essa senhora estava trabalhando numa lojinha num comérciozinho pequeno que tinha algumas coisas que tem no comércio pequeno, né? E junto com essa senhora tinha dois senhores, uma senhora e um senhor, que eram demônios. Assim que eu entrei na frente, o anjo de Iau ordenou para que eles não olhassem para mim, os espíritos. E esses espíritos, como eu já expliquei nos primeiros vídeos, eles estão no mundo físico e eles se personificam de pessoas e têm a aparência normal de pessoas normais, tá? Só que como Iau me deu o poder da revelação, eu consigo identificar eles. Então, assim que eu entrei, o anjo de Iau ordenou para que eles não olhassem para mim. E assim que eu cheguei, eles não olharam para mim e se afastaram imediatamente. Então a senhora começou a olhar para mim fixamente. E eu olhei para ela fixamente, então eu percebi que ela era uma pessoa, uma humana. Então eu comecei a pregar o evangelho para ela. E assim que eu estava pregando o evangelho para ela, eu acabei tendo uma revelação. Por quê? Porque os espíritos estavam tentando impedir aquela pessoa de ouvir a minha pregação. Cada vez que eu falava o nome do Criador e a revelação do Messias para ela, e sobre o que estava acontecendo no mundo, os demônios tentavam avançar em cima daquela mulher, de forma que aquela mulher ficou com muito medo e começou a falar no celular, creio eu, que com os demônios que estavam que estavam coagindo ela, que eu estava ali incomodando ela, mas eu creio que ela fez aquilo porque ela estava com medo, dos demônios que estavam coagindo ela. E naquele momento eu tive uma revelação sobre a picada da vacina. E foi me revelado que para muitas pessoas, esses espíritos estavam dizendo para elas que a vacina era a marca da besta e que pelo fato delas terem tomado aquela vacina, elas não teriam mais salvação. E por isso as pessoas estavam acreditando na coação deles. E essa informação foi espalhada pelo mundo inteiro. E nesse momento eu me lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu estava dentro do ônibus, vindo de Joinville para Curitiba, tentando fugir deles. Naquele momento que eu estava no ônibus, o motorista do ônibus parou algumas pessoas que estavam dentro do ônibus e outro rapaz começou a conversar com essas pessoas e explicou algumas coisas para ela. E uma dessas coisas foi sobre a vacina. E ele falava assim, aquele que tomou a vacina não pode mais comprar, vender e nem trabalhar. Então, já que você sabe disso, você já pode descer do ônibus. Então ele liberava a pessoa para descer do ônibus. Eu não sei dizer de fato quantas pessoas eles coagiram, se foram todas,
ou se não foram, porque eu não tomei a vacina. Então, até esse dia eu não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. Então, eu não sei se as pessoas que tomaram realmente receberam essa notificação deles, né, essa coação deles, mas eu quero dizer primeiramente para vocês que se eles falaram isso para vocês é mentira, tá? Porque a marca da besta ela só irá surgir quando o anticristo surgir, porque como o próprio nome diz, a marca da besta. Então a marca ela tem a referência da besta. E até este momento no mundo, o anticristo e a besta ainda não surgiram. E além dessa mentira, eles contaram muitas outras mentiras que nos próximos vídeos eu irei contar. Eu só queria avisar isso primeiramente porque se você está acreditando no que eles estão dizendo para você, eu gostaria de te dizer que eles estão mentindo, que você pode sim se arrepender em nome de Al e Alcha e obter sua salvação. Eu coloquei esse vídeo nessa ordem porque é de extrema importância que vocês saibam disso, e foi algo que eu acabei descobrindo quando eu estava fazendo a pregação nas cidades aqui de São Paulo. Então, se você caiu nessa enganação deles, eu queria te dizer que as portas da graça ainda estão abertas para você, tá? E que você pode sim obter sua salvação, assim como está escrito em Romanos 3,15, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, invoque o nome de Yahshua, invoque o nome de Al, creia no sacrifício do Messias, creia que Yahshua veio entre os homens e sacrificou para a remissão dos pecados, e assim você obterá sua salvação. Não caia na mentira deles, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar muitas outras revelações de mentiras que eles estão falando para as pessoas, a fim de que as pessoas não se salvem, porque o objetivo principal deles não é só eliminar as pessoas, mas é eliminar as pessoas de uma forma que elas não tenham mais salvação. É por isso que às vezes eles demoram para eliminar a pessoa, porque eles ficam ali tentando imputar pecado na pessoa até que a pessoa cometa um pecado tão grave que ela perca a salvação. Então nesse momento eles eliminam a pessoa. Nos próximos vídeos eu vou explicar tudo que o Criador tem me revelado, tudo que eu tenho passado, as batalhas que eu tenho passado, tudo que está acontecendo no mundo, ninguém está falando, para a honra e glória do Criador, para que todos saibam que o Criador é supremo em toda a criação e que Yahweh é o único e verdadeiro, justo e fiel.